Fala, naturalistas! Vocês provavelmente já ouviram falar do termo ouro de tolo. Mas o que é isso? Durante o século XVIII e XIX, garimpeiros inexperientes acabavam encontrando alguns minerais dourados com brilho intenso e eles acreditavam que era ouro. Na verdade, esse mineral ele é um sulfeto de ferro. Esse brilho intenso e dourado confundiu muitos garimpeiros. Acreditavam que era ouro, mas não é sobre o apelido desse mineral que a gente vai conversar hoje. Porque nós vamos ver o quanto as piritas são minerais fascinantes. Então vem comigo para mais um episódio de Colecionando Minerais. Você sabe o que acontece quando você junta o elemento enxofre com o elemento ferro? Você vai formar a pirita. A pirita é um mineral composto por ferro e enxofre, cuja fórmula química é FeS2. Sua formação ocorre em diferentes ambientes geológicos, geralmente associadas a processos hidrotermais, sedimentares ou metamórficos. Em muitos casos, ela se forma quando fluidos quentes ricos em enxofre circulam através das rochas e entram em contato com o ferro disponível no ambiente. Esses fluidos podem vir de sistemas hidrotermais ligados à atividade vulcânica ou à circulação da água aquecida no interior da crosta terrestre. Quando o ferro dissolvido reage ao enxofre nesse fluido, ocorrem cristalizações da pirita, que frequentemente cresce em formas cúbicas ou agregados metálicos brilhantes. O ferro e o enxofre são elementos essenciais nesse processo, porque são justamente os blocos fundamentais que formam as estruturas químicas da pirita. O ferro funciona como um elemento metálico que compõe o esqueleto do mineral, enquanto o enxofre se liga a ele em pares, formando uma estrutura cristalina característica do FeS2. Do disulfeto de ferro. A presença do ferro e do enxofre na Terra está ligada a processos muito antigos da formação do planeta. O ferro é um dos elementos mais abundantes da crosta terrestre e do interior terrestre, enquanto o enxofre é liberado por processos vulcânicos e também circula através dos ciclos químicos da natureza. Quando esses dois elementos se encontram nas condições corretas de temperatura, pressão e composição química dos fluidos, eles podem se combinar e dar origem a um dos minerais mais fascinantes e reconhecíveis da geologia, a pirita, conhecida há séculos pelo seu brilho metálico e pela curiosa semelhança com o ouro. Um dos aspectos que eu acho mais fascinante da pirita é a maneira como ela cristaliza, frequentemente formando estruturas que se aproximam dos chamados sólidos platônicos. Esses sólidos são formas geométricas perfeitas, descrita na antiguidade por Platão. A pirita é especialmente conhecida por cristalizar naturalmente em cubos, quase que perfeitos, tornando-se um dos exemplos mais impressionantes da geometria presente no nosso mundo mineral. Essa forma cúbica surge porque os átomos de ferro e enxofre se organizam em um arranjo cristalino extremamente regular no interior do mineral. Na pirita, a estrutura cristalina pertence ao chamado sistema isométrico, também conhecido como um sistema cúbico. Nesse sistema, os átomos se repetem de maneira simétrica nas três direções do espaço, permitindo que o cristal cresça igualmente em largura, altura e profundidade. Quando as condições de crescimento são ideais, os cristais de pirita podem apresentar uma perfeição geométrica surpreendente, como se tivessem sido lapidados artificialmente. Em alguns depósitos famosos, como a Espanha, encontramos cubos de pirita tão regulares que parecem ter sido esculpidos por mãos humanas, mas na verdade são resultados de milhões de anos de crescimento cristalino controlado pelas leis da física e da química. A verdade é que muitas pessoas têm dificuldade de acreditar que os minerais podem cristalizar de forma tão perfeita, porque no nosso cotidiano estamos tão acostumados a ver objetos naturais cheios de regularidade. Quando alguém vê um cubo de pirita quase perfeito com faces planas e ângulos retos, a impressão é de que aquilo só poderia ter sido feito ou cortado ou lapidado por mãos humanas. Essa surpresa acontece porque o nosso cérebro humano associa perfeição geométrica à fabricação artificial.
No interior de um cristal, os átomos se organizam em padrões repetitivos, extremamente ordenados, chamados de redes cristalinas. Essas repetições estruturais determinam exatamente como o mineral pode crescer no espaço. No caso da pirita, por exemplo, os átomos de ferro e enxofre se organizam em um arranjo cúbico, o que naturalmente fornece o crescimento cristalino com faces quadradas em ângulos de 90 graus. Para muitas pessoas, esse encontro entre ciência, geometria e beleza é algo profundamente cativante. É isso aí, naturalistas. Esse foi mais um episódio de Colecionando Minerais. Dessa vez a gente escolheu falar sobre as piritas. E fiquem ligados aí que nos próximos episódios falaremos de outros minerais muito massas. Não esquece de se inscrever, de deixar aquele like e ativar o sininho para dar aquela força para o nosso canal e conseguirmos trazer ainda mais conteúdo para vocês. Valeu, tchau!